Olá, turminha querida! Vamos aqui para mais uma aula online. Hoje o conteúdo está muito interessante, é um conteúdo que eu tenho certeza que não é novidade para você, mas tamanha a sua importância, ele deve ser falado novamente, muito bem estudado, para que você não tenha maus hábitos em relação à sua saúde, não negligencie sua saúde. E uma das formas que nós encontramos para isso é a prática da atividade física e muito mais do que isso. A inatividade física deve ser combatida. Então, por isso que mais uma vez nós vamos estar falando sobre o sedentarismo e fatores de risco à saúde. Eu sempre falo que o conteúdo da educação física é muito mais do que cumprimento de carga horária. É um benefício que você leva para a sua vida, é um conhecimento que você vai estar levando para a sua família, para que vocês tenham aí esses bons hábitos para manutenção da saúde, ok? Então é uma aula muito interessante, espero que você preste bastante atenção, aprenda realmente e leve esses hábitos já para a sua vida desde já. Primeiro, nós vamos estar falando sobre o que é sedentarismo, a preocupação do poder público com a inatividade física dos cidadãos. Vamos falar também como vencer esse mau hábito, como combater o sedentarismo. Vamos falar também sobre as precauções, porque se tem alguém que não é acostumado com a prática de atividade física, como que ele vai iniciar esse trabalho, né? Então, essas precauções nós também falaremos dela, ok? Espero que você aproveite essa aula e vamos para os próximos slides. O sedentarismo. Aqui nós vamos definir o que é sedentarismo. É caracterizado pela falta de atividade física, não somente em relação à prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Olha só, às vezes a gente é uma palavra, né, que se usa muito, não é desconhecida para ninguém, mas quando se fala em sedentarismo, pensa que a pessoa tem que ser um esportista que vai defini-la como não sedentária. Na verdade, não é isso. Não é somente a prática desportiva que vai tirar a pessoa do sedentarismo. Na verdade, é um conjunto. Hoje em dia, seja por questão de comodismo, seja por questão de tempo mesmo, nós estamos muito acostumados a veículos, né? Ou a gente sempre está de ônibus, ou uma moto, ou o carro. Então a gente não tem mais as nossas caminhadas nem para locomoção, para ir ao trabalho, ou para ir até a panificadora, ou para fazer uma compra, enfim. A gente está muito acostumado com o carro. É igual eu falei para vocês, pode ser também por questão de tempo, porque com tantas atividades que a gente precisa fazer, é claro que temos que otimizar o tempo, mas isso não vai deixar de trazer esse prejuízo à nossa saúde, né? E aqui é como o texto diz, faz com que a saúde da pessoa entre em declínio e seja mais suscetível ao surgimento de patologias. A gente percebe muito essa inatividade física quando a gente reclama que está ficando muito cansado. Às vezes você está sentado, levanta para ir à cozinha tomar água, por exemplo, até no banho mesmo. Você se sente muito cansado, o coração acelera demais. O que que é? Às vezes é a falta de preparo físico que você vai tendo devido a essa vida tão sedentária. Então, o simples fato de se levantar, de se locomover em distâncias curtas, vai causar um grande esforço cardíaco, né? Isso é uma consequência do sedentarismo. E devido ao grande comprometimento que a mesma pode ocasionar, ou seja, a falta de atividade física,
considera atualmente como um problema de saúde pública e por muitos profissionais da saúde também é considerada como o mal do século. Gente, por que que o sedentarismo, a falta de atividade física vão ser considerados um problema de saúde pública? Justamente porque eles vão acarretar obesidade, problemas cardíacos, problemas musculares, problemas ortopédicos, então problemas em vários pontos da nossa saúde, né, que depois vai demandar aí numa sobrecarga do sistema de saúde. Por isso que realmente ele deve ser encarado como um problema de saúde pública, para que ele seja combatido nessa esfera macro, para que todos sejam conscientes dos problemas que esse sedentarismo vai acarretar, né? E muitos profissionais da saúde também o consideram como o mal do século. É o que eu falei no início desse slide. Pode ser até pela questão de tempo, pela questão do cansaço, excesso de trabalho, mas o simples fato de você ter acesso ao controle remoto para você mudar ali os canais da televisão, ou tudo tão facilitado hoje, da forma que nós temos, vai gerar esse sedentarismo, não é? Vai gerar esse prejuízo para a nossa saúde. Olha aqui a imagem que nós temos, né? Do comodismo, da alimentação prática, então é isso que eu estava falando. O sedentarismo, às vezes, a gente pode sim combater com essa nossa consciência sobre esses aspectos e o quão é prejudicial para a nossa vida esses maus hábitos. Então, devido à grande preocupação em reduzir os índices de sedentários, algumas políticas têm sido adotadas para que o mesmo possa ser prevenido em todas as faixas etárias. Nos últimos tempos, tem-se percebido que o estímulo dado às pessoas para que se movimentem tem aumentado gradativamente. E é muito interessante, né? Às vezes a gente critica tanto as propagandas que usam da exploração mercadológica, mas tem um lado positivo também, porque quando, por exemplo, uma propaganda quer traduzir em alguma expressão de liberdade ou de vida, de qualidade de vida, de bem-estar, o que ela associa? Ela associa ao ar livre, ela associa à prática de atividade física, às vezes até passeando no parque com os animais, não é? Então, tem sim combatido o sedentarismo por meio, primeiro, das políticas públicas e de forma geral, porque isso já traduz em bem-estar geral, em saúde, em qualidade de vida. E o acometimento do indivíduo por conta do sedentarismo pode trazer diminuição de funcionalidade em sua globalidade, além de diminuir as chances de mortes prematuras por conta de vulnerabilidade da saúde. Então, se você é uma pessoa que se movimenta, que se exercita, que não tem hábitos sedentários, é claro que a sua saúde vai ser melhor. Então, o afastamento ao trabalho por doenças ocupacionais, a sua indisposição causada pelas doenças que são ocasionadas pelo sedentarismo, também elas vão diminuir. Consequentemente, as mortes causadas por essas doenças, né, que podem se adquirir com hábitos sedentários. E o interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que eu tenho certeza que desde que vocês entendem por gente, ouvem falar sobre o quanto é prejudicial esses hábitos sedentários que a pessoa tem que exercitar, tem que movimentar, né? Não pode ficar aí acomodado, principalmente se dando aí a refeições industrializadas e tantos mal enlatados, né? E tantos mal hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Dá a impressão que saber disso todo mundo sabe. Agora,
O X da questão é o que nós vamos fazer para que a gente não entre nesses hábitos sedentários, principalmente agora que nós não estamos com aulas presenciais, vai dificultar um pouco mais a sua atividade física, porque veja bem, só o fato de estar na escola, com as aulas de educação física ou com as outras atividades práticas, já seria aí um ponto para você estar fazendo a sua atividade física. Como não é possível, se você tem esse hábito, se você tem essa consciência, então pode fazer em casa uma caminhada, uma corrida parada, uma corrida no mesmo local, pular corda, né? Tantas outras atividades que você pode estar fazendo sim. Mesmo que com esse período de distanciamento social, de ficar mais em casa, mas é possível sim se exercitar e manter aí bons hábitos de atividade física. Então, aqui nós temos algumas dicas para que os hábitos sedentários sejam deixados de lado. As pessoas devem ter consciência de que a atividade física deve ser introduzida na rotina de forma gradativa, a fim de prevenir possíveis lesões que possam acontecer no período de adaptação. O que isso aqui significa? Olha, às vezes a gente ouve falar de pessoas que nunca tinham feito atividade física, às vezes estava até acima do peso, não passou por uma consulta médica, não fez os exames de rotina e foram para a academia ou foram fazer uma corrida e sentiram mal. Ou tiveram dores nas costas, dores nas pernas de forma muito intensa. E isso acaba desanimando a pessoa, e claro, né, por uma razão bastante óbvia, impedindo aí a continuidade dessa atividade física. Então a gente precisa entender que para a pessoa que é sedentário, ela tem que começar a atividade física de forma gradativa. E o que eu falei no slide anterior, tem que iniciar essa atividade física nos hábitos diários, de repente indo à panificadora a pé, de repente evitando ficar sentada muito tempo, tá assistindo televisão, mais de 20 minutos ou de meia hora, levanta, dá uma volta na casa, faz um alongamento ali rápido. Então, esses hábitos, eles precisam ser feitos antes que a pessoa faça um tempo maior de atividade física, justamente porque para ser saudável, ela tem que ser gradativa, tem que respeitar, e isso nós já estudamos nos princípios do treinamento esportivo, lembra? Então, tem lá o princípio da adaptação. Então, isso aqui está muito ligado realmente àquele princípio da adaptação, que nós já tivemos aula sobre isso, ok? Recomenda-se que as atividades sejam assistidas por um profissional da saúde, ou seja, nesse caso aqui, um profissional da educação física, para que os movimentos sejam reeducados e executados de forma correta, sem que haja risco de lesionar alguma estrutura corporal. Nesse caso aqui também, nós temos o fisioterapeuta, né? Principalmente hoje com as aulas de Pilates, tem muitos fisioterapeutas também que são capacitados, que têm essa licença aí para estar dando essas aulas de Pilates. Então, nós temos que ter acompanhamento desse profissional para estar dosando como que a atividade física pode ser executada, vendo os nossos limites, olhando aí até quanto nós podemos chegar, seja em termos de condicionamento cardiorrespiratório,
Também em termos de quanto peso, a carga que nós podemos suportar ali na prática da educação física, na prática dessa atividade física e aumentando esse peso, aumentando essa exigência cardiorrespiratória aos poucos, né? Isso é feito por esse profissional da saúde. Por isso que quando a gente vai fazer atividade física, a gente tem que ter essa consciência, ok? Para preservar a nossa saúde. Combate ao sedentarismo. Aqui nós temos listado alguns benefícios da atividade física e o porquê nós precisamos combater o sedentarismo. Bem, melhora a funcionalidade do organismo e todos os seus sistemas. Você já teve a experiência, ou alguém da sua família já teve a experiência de estar sentindo algum problema de origem física mesmo? Vai ao médico e aí o médico, depois de fazer os exames, depois de passar por aquela bateria toda que ele precisa, ele faz a pergunta: faz atividade física? Ou a receita que ele dá, a recomendação é fazer atividade física, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma corrida, você vai fazer uma hidroterapia, você vai fazer uma hidroginástica. Já viu esses relatos? Pois é, justamente por causa disso, porque tem doenças que elas não estão ali relatadas no exame médico, mas o médico sabe que essa funcionalidade ela está prejudicada por causa dessa inatividade, sem falar que muitas doenças que já estão instaladas, que já são comprovadas por exames médicos, elas podem sim ter uma melhora quando da prática da atividade física. Diminuição do risco de morte prematura. Gente, quando fala isso daqui, não é nada solto, são estudos que comprovaram isso. Então, a morte prematura, ou seja, morte em mais jovens, morte que não esteja relacionada a fatores às vezes pré-existentes, elas podem sim ser evitadas com a prática de atividade física e a prática de hábitos, bons hábitos, né, de hábitos saudáveis. Redução dos níveis de colesterol, triglicerídeos, glicose, etc. E sem falar que quando se pratica atividade física, automaticamente a gente toma um maior cuidado também com a alimentação, o que vai contribuir mais ainda para a redução dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicose. Melhora a condição e a funcionalidade cardíaca e respiratória. Isso quando você faz os treinos cardiorrespiratórios, a simples caminhada ou a corrida, quando você já tem a possibilidade de aumentar a exigência do seu treino, né? Então vai melhorar essa condição. Lembra que eu falei lá no início da aula que às vezes a pessoa se cansa fora do comum simplesmente tomando banho, ou o rito de tomar banho, trocar roupa, passar creme e tudo mais, a pessoa está assim já cansada. Pois é essa funcionalidade cardiorrespiratória aqui que não está legal. Então a atividade física ela vem melhorar isso, ela vem contribuir para a melhora dessa condição. Melhora a mobilidade articular e a força muscular. Você já ouviu dizer que tudo aquilo que cai em desuso enferruja? Pois é. Então a gente não pode deixar as articulações, a musculatura enferrujada. Tem que trabalhar para que ela possa corresponder cada vez mais. Auxilia na manutenção do peso, dos níveis de gordura corporal e de massa magra.
Isso aqui é muito interessante, porque às vezes não somente a manutenção do peso, mas a gente tem que olhar também a questão da nossa massa magra, que é a musculatura mesmo, propriamente dita. Isso aqui tem alguns fatores, então a gente pode estar observando, né, a flacidez muscular, principalmente no abdômen, principalmente o biotipo da brasileira, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, fortalecer aí o abdômen, manter a nossa massa magra e manter aí o peso dentro dos níveis normais. Nós já conhecemos a tabela do IMC, o Índice de Massa Corpórea, não é? Então, nós temos que estar atentos sim a esses dados. Auxilia na prevenção de patologias como câncer, Alzheimer, Parkinson e outras patologias incapacitantes. Como eu disse para vocês, isso aqui, gente, é fruto de muito estudo, de comparação de grupos que fazem atividade física e que não fazem atividade física. E os grupos que praticam atividades físicas, eles têm menos chances, são registrados menos casos de câncer, Alzheimer, Parkinson e essas outras patologias. Então, isso aqui é com base científica e vale a pena acreditar. Melhora a sensação de prazer e bem-estar, sendo um grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica. Isso aqui, como a gente já tem falado disso, né? Então, melhora essa sensação de bem-estar. Por isso, é muito interessante para aliviar as tensões mentais, fazer aí a nossa atividade física. Proporciona alívio de tensão muscular, diminuição das dores no corpo decorrentes do estresse ou desuso. Então, por que não, né? Praticar atividade física. E é o contrário, quanto mais parado você fica, mais parado você vai querer ficar, mais sem energia você vai ficar. Quando você dá aí uma carga de energia, uma carga de motivação para o seu organismo, é claro que ele vai corresponder com isso, estando mais ligado, estando mais animado, mais dinâmico. Bem, então quais são as precauções que nós precisamos ter para romper de vez com o sedentarismo da nossa vida? A aula foi bem explicativa nesse sentido, mas algumas questões a gente ainda precisa chamar a atenção. Além de manter os hábitos de atividade física de forma gradativa, com a ajuda de um profissional capacitado e você reconhecendo os seus limites, tendo a sua percepção corporal, nós precisamos também de saber que algumas medicações, por exemplo, aquelas para pressão alta, aquelas para diabetes, elas precisam ser bem rigorosas quanto ao tratamento, horário da prescrição, para que possa ser feito com segurança essa atividade física a fim de trazer melhoras. Então, nada de suspender medicação e ser rigorosos quanto à ida ao médico para ver como que está a condição física do paciente em relação a possíveis doenças já instaladas. É isso aí e acabou. Por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus.